Peças de qualidade e a garantia de um bom serviço, você só encontra na Supermotos. É isso mesmo, a Supermotos dispõe de peças nacionais e importadas. Tudo isso com preço justo que você, cliente, merece. Aceitamos cartões de crédito e nas compras à vista, você ainda recebe um super desconto. Ligue agora mesmo na Supermotos. É o 3541-1557 ou faça-nos uma visita na Rua Luiz Gomes, bairro Açucena. Venha você também ser um super cliente, porque na Supermotos a qualidade faz a diferença. Olá pessoal, estamos de volta novamente aqui no nosso canal TV Max, né? E o último vídeo que a gente gravou foi com o Carlos Manzotti. Da outra vez ele não era advogado, vamos dizer assim, né? Claro, né? Advogado sempre, né? Mas ele foi, a gente falou de um outro assunto bem interessante também, né? Que inclusive foi de Deus que a gente falou, né? Exatamente. E foi bem aceito, e a gente já né, quer agradecer às pessoas, né, que deram o seu like, que viram o vídeo. A gente agradece a cada um de vocês. E hoje a gente vai falar um assunto bem interessante também, que é sobre o direito do consumidor. É um assunto que às vezes as pessoas não sabem os seus direitos, doutor. É tipo fazer uma compra, né? Ou pela internet ou numa loja física, né? Às vezes o produto vem com vício e a pessoa não sabe resolver esse problema, né? Então, e também não sabe como procurar os seus direitos, né? Então, aqui hoje a gente vai resolver, explicar para as pessoas como as pessoas devem estar fazendo isso para estar resolvendo os seus problemas. Exatamente. Olá a todos. Como bem dito pelo Antônio, foi um prazer e é um prazer estar aqui hoje. Mas já especificando o assunto, eu acredito que seja necessário colocar esses dois ambientes, esses dois tipos de compra. A compra feita em estabelecimento físico, então você se dirige até o local, toca no produto, por exemplo, o celular toca, olha, vê como é que ele é, escolhe, eu quero esse modelo. E, por outro lado, é a compra pela internet. Então, são esses dois ambientes. A compra física, ali que você vai no estabelecimento, e a compra pela internet à distância, em que você acessa seu celular, acessa seu computador, olha lá um site específico, escolhe um produto e você o recebe em casa. Então, são os dois tipos de ambientes de compra. Se você, e aí é o primeiro ponto, a questão do arrependimento. Se você vai no estabelecimento físico, se dirige lá, olha o celular, olha uma televisão, olha as características, olha a cor, escolhe aquele modelo, faz todo esse direcionamento, o adquire ali mediante pagamento e o retira da loja, chegando em casa, se você, por exemplo, se arrepender pelo fato de não ter gostado da cor após ter analisado melhor, de não ter gostado de uma função que já era especificada, por uma característica do produto em si, sem ser um defeito ou vício dele. Você tem direito de entregar e reaver o seu pagamento, a sua quantia de entrega? Não. Não existe esse direito de arrependimento do produto em si por uma decisão pessoal, por um questionamento pessoal, de foro íntimo seu em relação ao produto. Não existe direito. A empresa não está obrigada a fazer esse estabelecimento, esse retorno desse dinheiro. Fato contrário é se isso acontecer pela internet, certo? Se você adquire esse celular, por exemplo, pela internet, e quando o recebe, abre a caixinha e a expectativa não é cumprida por uma cor, por uma função especificada, por diverso, mas de foro íntimo seu, não gostei do aparelho. Por lei, lá no seu artigo 49, o Código Consumidor vai trazer essa prerrogativa para o consumidor se arrepender da compra. Então ele tem 7 dias do recebimento ou do fechamento do contrato. Normalmente se usa pelo recebimento, que é quando você pega o produto e olha, toca o produto. Você tem 7 dias para poder contatar o fornecedor e realizar essa troca e a devolução integral do valor pago corrigido monetariamente. É isso que o Código Consumidor nos traz. Então, o primeiro ponto é o arrependimento. Existe arrependimento? A loja é obrigada, se você comprou fisicamente lá na loja, no estabelecimento, devolver, aceitar o produto de volta sem vício, sem um defeito? Não, não é. Eles fazem isso, pode existir. E aí são os aspectos contratuais, que aí a empresa tem uma política institucional de atração de consumidor que garante essa complementação de garantia de troca. Então, a empresa, por uma política interna institucional,
garante um prazo de troca, por exemplo, de 30 dias. Só para entender, não é uma obrigação da empresa. Perfeitamente, não é uma obrigação. É uma política de atração do consumidor, que o consumidor se sente mais confortável de comprar de uma loja que te dá um tempo razoável para você testar o produto e caso não goste, não se afeiçoe, né, não tenha esse interesse, devolve e recebe a quantia. Entendeu? Isso é uma política de troca, é política institucional. Diferente pela compra da internet. Reafirmo, o prazo de 7 dias, para caso não tenha esse gosto pela coisa recebida, a expectativa não seja cumprida, o direito de contratar o fornecedor e reaver essa quantia integral. Então, o primeiro ponto é o arrependimento. Agora sobre o vício. Vício e defeito. Antes de você ir até o vício, né? Só para as pessoas entender um pouquinho mais. O prazo é só até 7 dias. Exatamente. Né? Passou dos 7 dias, a empresa, né, não tem mais a obrigação. Fica desobrigada. Tá. Exatamente. Se caso não for constatado o vício defeito, que é outra questão. Estou falando aqui do aspecto do produto, da qualificação quanto aos adjetivos. Entendeu? Eu também entendi. Cor, o celular, né? Uma função que era prévia, entendeu? E ele, não queria assim, uma câmera às vezes tem 14, entendeu? Claro, essas informações têm que estar constadas no ato da compra. Não pode ser emitido nenhum tipo de informação, porque isso também gera uma falha na prestação de serviço, daí entra a questão da responsabilização. Certo. Mas aí é questão de cor, de carro, sabe, essas questões. Eu queria um carro tanto, ele é mais baixo, entendeu? Eu achei que era o carro era mais alto. Essas de foro íntimo, né, do produto. Entendi. Você se desloca a comprar aquele produto por um determinado conjunto de atributos que ele possui. Entendeu? Que é diferente do vício. Tá, agora vamos nos vícios. Isso, exatamente. E aí, na questão do vício e do defeito. Se você compra agora no estabelecimento físico ou pela internet, e aí a aplicação é a mesma, não existe uma exceção aí. E esse celular apresentou um vício. Depois de 2 dias ele não começou a ligar mais. A bateria, entendeu? Pode ter tido um curto-circuito interno. E você constatou isso no prazo de 2, 3, 4 dias. E de fato é um vício do produto. O Código do Consumidor, no seu artigo 18, vai trazer 3 hipóteses para isso. Constatado o vício, o consumidor deve se dirigir ao estabelecimento que adquiriu o bem. Isso já você está falando já na loja física. Os dois. Tá. Os dois. Você tem que contatar o fornecedor, entendeu? Por uma unidade normalmente revendedora que tem aqui, ou alguma assistência autorizada que faça esse intercâmbio. Você comprou um celular da Samsung. Normalmente em cidades pequenas a Samsung não tem uma unidade própria, mas tem certamente alguma revendedora, alguém que seja autorizado e seja possível esse contato, né, realizado com o fornecedor em si. Então você contata esse fornecedor e entrega o produto. Você notifica ele, olha, esse celular está apresentando vício e eu gostaria que seja sanado. Dirijo até a loja onde eu adquiri e entrego para ele. Vai abrir uma ordem de serviço. O fornecedor tem um prazo, por lei, de 30 dias corridos para solucionar o seu problema. Em regra geral. 30 dias para ele solucionar. Se ele não solucionar nesses 30 dias, e é um prazo que ele possui por lei, surgem 3 faculdades, 3 opções para o consumidor diante desse fato. Quais são? Primeira, o consumidor pode pedir a restituição integral desse valor. Passou os 30 dias, olha, o prazo se findou dos 30 dias, eu quero receber o valor que eu paguei nesse celular de R$2.000 corrigidos monetariamente. Esse sentido corrigidos monetariamente é no sentido de atualização inflacionária, é uma correção da moeda. Entendi. Normalmente você usa IGPM, você pode usar alguns tipos de índices e eles levam a inflação e a Selic como base. Segundo ponto, pode pedir a substituição do bem por um mesmo modelo, mesma qualidade. Ou terceiro, o abatimento proporcional do preço. Então, olha, eu recebo de volta,
mas aí você tem que constatar esse vício aí e me dar um abatimento de 500, 600 reais nesse valor. É uma opção do consumidor. É opção. Não é uma obrigação. Não, você tem que escolher um desses três. Você escolhe um desses três. O que eu digo é que a empresa não pode direcionar ou obrigar que ela escolha, por exemplo, a substituição. Porque não é faculdade da empresa, do fornecedor. É faculdade do consumidor. Então ele escolhe o que ele quer. Passados os 30 dias, ele escolhe. Olha, eu quero meus R$2.000 de volta. Olha, eu quero um outro celular, igualzinho. Eu quero abatimento do preço. Escolhe. Existem algumas exceções nesse prazo. Quando normalmente esse bem ele é essencial, é de suma importância, inclusive o artigo abre em seu parágrafo o estorno imediato, entendeu? Mas aí tem que ser constatado. A regra geral é essa, para ficar mais claro. Claro que cada caso tem que ser analisado com sua singularidade e sua particularidade, mas de forma geral é o que se tem. E é bom que gravem isso de forma geral. Esse prazo de 30 dias, passados os 30 dias, essa é a escolha do consumidor. Isso tanto para o físico quanto pela internet, entendeu? E aí você tem particularidades. Uma que eu posso citar, por exemplo, é o vício que é contínuo, só descobre depois, entendeu? Tudo está englobado. Tudo isso tem que ser direcionado à empresa. Um outro ponto interessante, questão da garantia, que está interligada com a questão do vício e do defeito. Tem dois tipos de garantia aqui. Tem essa garantia legal e a garantia contratual. E aí é muito importante. E quando você vai lá comprar um carro, você tem concessionária que te dá 3 anos, você tem concessionária que te dá 4 anos, tem concessionária que te dá 10 anos. Depende da concessionária. Isso é, por lei, essa garantia extensiva a 3, 4, 5, 10 ou 10 anos? Não. Isso é garantia contratual. É igual a política de troca. É uma política da empresa para atrair seu consumidor. Então, ele te dá uma garantia estendida como um chamativo dos consumidores para adquirirem o seu bem. Entendi. Por lei, existem 2 prazos que a gente vai usar como garantia, que são os prazos decadenciais. O que é decadencial? É quando você não possui mais o direito em si, decai. Então você não pode mais requerer, por exemplo, esse conserto se passado esse prazo. E são dois formatos de prazo, que é para os bens duráveis e os não duráveis. Os não duráveis são 30 dias, certo? E os duráveis são 90 dias. Então você tem esse prazo para requerer esse procedimento de vício, de ordem de serviço. E aí, se tiver uma garantia contratual, esse prazo de requerer essas 3 opções se estende pelo prazo dado em contrato. Se for na concessionária comprou 3, vai ser 3 anos. Comprou 5, 5 anos. Se não, aplica-se o prazo legal aí de 30 e 90 dias. Certo. Só para vocês verem, se você tiver alguma dúvida, né, você quiser tirar suas dúvidas, você pode deixar nos comentários. Inclusive também a gente vai deixar as redes sociais, da última vez também a gente deixou as redes sociais. Vocês podem estar mandando as suas perguntas para ele, né, e claro que ele vai estar entrando em contato comigo e a gente vai estar aqui sempre tirando a dúvida de vocês. Ela sempre está aqui gravando com o Carlos Manzotti, né? E claro que a gente já fez aqui, né? Já começou antes, né? E a gente já sempre está gravando. Não só direito do consumidor, mas outros assuntos também, né? De respeito a direitos, né? A gente vai estar aqui falando com vocês, tirando as dúvidas de vocês. Doutor, a gente vai encerrar para não ficar muito longo. Claro que a gente vem outra vez aqui para gravar. E a gente vai encerrar para não ficar muito longo, para as pessoas também entenderem o que você está falando. Né? Que a gente vai botando muito assunto. E é tão interessante o assunto que você está falando que vai saindo as dúvidas. Inclusive, até eu mesmo estou aqui, né, já querendo fazer algumas perguntas, mas vamos deixar para o próximo, né? E já quero agradecer você, né? Imaginei que eu agradeço. Por a segunda vez que você está aqui no canal. E com certeza são mais vezes que a gente vai estar aqui gravando e já quero agradecer você, viu? Eu que agradeço, para mim é um prazer imenso.
eu estou disponível, à disposição, qualquer tipo de pergunta. E aí eu refaço para quem, repito, né, para quem estiver assistindo, cada caso é um caso, tá? Todo caso tem uma particularidade, uma singularidade que tem que ser observada. Tem exceções que eu não comentei aqui, que fazem parte do conjunto. Eu apresentei o que nós temos de regra geral, certo? Até por causa do tempo e fixar como são vários conceitos. Mas a gente pode estar no próximo vídeo comentando as particularidades, pegar um caso concreto. Recentemente tive um problema com um cliente, teve um problema com uma concessionária, que foi muito interessante a entender o que aconteceu, as nuances. Dá para usar como um caso para ficar mais palpável e acessível, ou vocês fazem inclusive a pergunta aí embaixo que eu respondo também. Tá certo. Muito obrigado. Eu que até a agradeço. próxima. Até mais. Tchau.